119, vamos para o versículo 21. Tu repreendeste asperamente os soberbos que são amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Quando nós lemos o asperamente, pensamos em muitas coisas, né? Porque nós temos uma visão de Deus, o mundo passa essa visão de um Deus que é amoroso, que você não consegue vê-lo repreender alguém com dureza. Quando fala asperamente, você já deve ter passado pela experiência de uma pessoa que você gosta muito de tratar com aspereza. É rude. De repente, você percebe na voz dela que ela não te tratou da forma normal que ela costuma tratar, né? E aí a gente pensa, mas Deus faz isso? Faz, olha só. A repreensão aqui já chegou num âmbito que não é só mais de palavras, ela está sendo de ação. O asperamente, eu entendo que chegou no nível que Deus já falou de várias formas, de várias maneiras, a pessoa não se consertou e ele não vai falar mais, ele vai agir. Então, o salmista fala que Deus repreende assim quem? Os soberbos. Quem são os soberbos? Os orgulhosos, aquelas pessoas que insistem nos seus erros e que elas não veem os erros como um erro, né? Então, embora Deus já tivesse pontuado, porque ele fala, né? Você vê aqui que ele é um Deus que manifesta o seu descontentamento. Ele não é um ser que não está sendo satisfeito e vai ficar ali quietinho, sem falar nada. Ele não faz isso porque não seria justo ver uma pessoa caminhando para o abismo e não alertá-la. Deus tem esse caráter justo de desaprovar e mostrar a sua desaprovação. Muitas pessoas não estão satisfeitas e elas guardam para si, elas ficam ali. No interior há uma tristeza, há uma reprovação com respeito à atitude do outro, mas ela não mostra. Deus não é assim, ele vai mostrar a sua desaprovação. Ele vai mostrar que não gostou, para que o ser humano veja e se conserte. É a oportunidade que ele está dando. Então ele tem mostrado o descontentamento dele com respeito à humanidade. As pessoas têm andado longe da presença dele, longe dos mandamentos, elas fazem o que bem tem, o que dá na telha, né? Elas estão praticando, seguindo o curso do mundo. Mas Deus fala, ele tem falado através dos seus servos, né? Ele tem falado por meio da televisão, do rádio, ele tem mostrado a verdade. E não é diferente conosco. Como filhos, nós também fazemos aquilo que o entristece. E vai chegar um momento que ele não vai só falar para repreender, ele vai agir. E nós vamos olhar e vamos ter essa mesma concepção aqui que o salmista teve. Deus está sendo áspero, porque é a única forma de nos salvar. E quando nós pensamos, poxa, mas quem são os soberbos aqui? Porque não podemos imaginar que os soberbos estão só lá fora, não estão dentro da igreja, não estão dentro da obra de Deus. O apóstolo Paulo fala que ganhou um espinho na carne, por quê? Porque havia uma tendência dentro dele que o levava a ser soberbo. Portanto, o demônio do orgulho nasce conosco. Esse demônio do orgulho é pior do que Satanás. Ele já nasce com o ser humano. Não existe uma só pessoa na face da terra que não tenha que lutar contra o orgulho. Até mesmo aqueles que falam assim, mas olha, eu tenho uma alegria porque eu nunca fui repreendido. Olha, eu sou humilde, eu não sou como aquela pessoa que é orgulhosa. Só de falar que ela é humilde, é orgulhosa, né? O mesmo que diz o pobre que vê de repente a notícia no jornal daquele político que roubou e ela fala assim, como pode alguém fazer isso? Tirar o dinheiro da merenda, que está errado, ele roubou, ele foi desonesto. Mas aí dentro do coração daquela pessoa
ela se orgulha de dizer: eu sou pobre, mas eu sou honesto. Ó, pronto. O que adiantou a honestidade? Se ela tem o orgulho de ser honesta, né? Vocês já não conheceram pessoas assim? Pessoas boníssimas, mas que tem lá um sentimento terrível, nefasto, que é contra Deus. Até na obra eu já vi muita gente falar assim: eu nunca fui chamada a atenção por ninguém, eu tenho 30 anos de ministério, eu nunca fui repreendido, eu nunca dei problema, já viu? Eu nunca dei problema. Olha o orgulho. Você acha que Deus vai permitir que esse mal fique dentro de um servo dele, de um filho dele? Não, ele vai ter que intervir, ele vai ter que agir. E para o orgulho sair, vai exigir algo áspero, algo que vai doer. Porque o orgulho não sai fácil. Se o grande apóstolo Paulo, que nós admiramos, meditamos sobre a vida dele, para lidar com o orgulho precisou ter um espinho na carne até o resto da sua vida, significa que nós vamos ter os nossos espinhos, que são ásperos. O espinho é uma coisa soft, legal, que fica confortável com você. Não, eu estou com espinho espetando, mas está super confortável. Eu gosto. Não, espinho vai incomodar, mas é a única forma de deixar o ser humano verdadeiramente humilde. A maior parte da humildade, pelo menos é minha percepção, a maioria das pessoas que eu vejo que se tranquilizam dizendo que são humildes, elas não são humildes, elas são orgulhosas. E aqui não é um julgamento e uma condenação, porque é o mal que habita. Paulo fala isso, né? Tem um versículo aqui que eu gosto demais, que está lá em Romanos, o 7:21. O capítulo 7, ele é revelador para qualquer ser humano. Não somente para os incrédulos. Mas os incrédulos têm essa luta, os incrédulos isso, os incrédulos aquilo. Parece que o inferno é somente para os incrédulos. O inferno está muito mais aceso para os que conhecem a palavra do que para os que são ignorantes da palavra. Porque para eles tem muito mais chance de salvação, porque eles se veem como pecadores, né? O 21 fala assim, ele está falando sobre aquela luta que havia no seu corpo entre obedecer a Deus e ceder ao pecado, né? Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Era o apóstolo Paulo. Vamos lembrar que ele está falando aqui, porque ele está falando a partir de uma experiência própria. Ele fala da palavra e fala da luta que ele vive para obedecer a palavra, né? Então, a lei é a palavra. Então, quando ele lembra da lei, quando ele lembra da palavra e ele quer obedecer a essa palavra, ele também se lembra que na sua carne o mal está com ele. Isso aqui é passado, futuro, o que é esse verbo aqui? O mal está em mim, habita comigo, imagina. Ele mora ali, presente, né? Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que trabalha contra a lei do meu entendimento. Qual é a outra lei que trabalha, que está ali fazendo oposição ao bem que habitava também no seu interior? Era a lei do pecado. Como eu disse, nascemos pecadores. Em Adão, todos nós pecamos. E é como se todos os dias nós mordêssemos naquele fruto. Não é? Não parece? Você não sente isso? Pelo menos é a sensação que eu tenho. É como se todos os dias essa lei do pecado que habita em nós, é como se todos os dias nós estivéssemos diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Nós estivéssemos diante daquela grande decisão da nossa vida. E essa lei do pecado que hoje habita em nós, antes
Adão e Eva, seres perfeitos, eles estavam ali numa condição que não tinha o pecado habitando na sua carne. Eles não tinham essa luta. Imagina, nós não sabemos o que é viver sem essa luta. Nunca saberemos, porque já nascemos em pecado. Há um mal habitando na nossa carne, na nossa natureza, né? Então, é como se todo o tempo nós tivéssemos que fazer essa escolha. Tivéssemos que olhar para a árvore, mas a lei do pecado leva a nossa mão a tomar o fruto, né? Por isso que todo o tempo nós estamos dependendo da justificação de Jesus, do sangue dele para nos cobrir. Mas vejo nos meus membros, eu vou começar o 23 novamente para a gente concluir, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ela vai sempre nos prender. Então não existe humildade natural. Não existe um ser humano que possa dizer eu sou bom por mim mesmo. Não existe. Nós somos maus. Jesus disse, nós somos maus. Há essa guerra que está o tempo todo sendo travada. E aí entra o grande perigo das distrações, porque quando nós nos distraímos, nós nos esquecemos dessa guerra, né? Uma guerra que nós acordamos e o pecado acorda, aliás, nós dormimos, o pecado não dorme. Nós acordamos, portanto, o pecado está lá. A bandeja do pecado está lá sendo oferecida. O que você vai fazer hoje para desagradar a Deus? Porque esse pecado habita dentro de si, né? E aí, quando Paulo explica essa guerra que há dentro dele, que ele fala aqui de batalha, ele denomina isso de uma batalha que habita no seu interior, né? Aí ele chega à conclusão: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? É uma das maiores declarações da vida, de um homem que verdadeiramente se enxerga. Quem não se vê como miserável dentro dessa batalha, como pequenininho, sabe? Quando nós colocamos de repente uma lupa Vocês já devem ter feito quando criança essa experiência de pegar uma lupa e se abaixar e olhar no chão para ver as coisas pequenas, não é? Lembra disso? A gente vê, poxa, seres tão pequeninos, você vê ali num pedacinho de terra coisas tão insignificantes que os seus olhos jamais veriam sem a lupa. E a gente viveria sem ao menos nos darmos conta que existe aquela realidade de vida existindo. Somos nós, miseráveis, pequenos, insignificantes. Somos seres insignificantes, mas que afrontam a Deus com o seu pecado. Seres pequeninos, mas que têm ali dentro de si uma batalha mortal contra o pecado. Esse aqui somos nós, né? Esse ser miserável aqui somos todos nós. E se a gente não se enxergar assim, em algum momento nós vamos ser tomados de soberba e vamos achar o quê? Nós somos bons, né? Nós somos. Afinal, eu não sou tão má assim, né? Poxa, eu faço tudo tão certinho, soberba, né? E quando Paulo fala que há essa luta contra o pecado, contra a soberba, a sua maior luta foi contra a soberba. O espinho não veio por outro motivo senão a soberba. Você não vê a descrição que o espinho veio porque Paulo era negligente na oração, porque Paulo gostava de prazeres ilícitos, porque Paulo era um homem indolente, negligente na obra. Não. O espinho veio por causa do orgulho. Portanto, há um potencial de orgulho dentro de cada ser humano e nós não conseguimos enxergar isso. E o orgulho é um mal tão terrível que vai fazer você se tornar amaldiçoado. É o que diz o versículo aqui. Tu repreendeste asperamente os soberbos que são amaldiçoados. Claro. Ter o orgulho dentro de si
pecado do diabo. É o mesmo pecado que levou Lúcifer a se tornar Satanás, se tornar um demônio, um ser de trevas. Ser reprovado por Deus já é ser amaldiçoado. Tem maldição maior do que ser reprovado por Ele? Não é? E aí você vê que quando Paulo fala dessa luta, é uma luta que vai existir até 1 hora antes da nossa morte. Até meia hora antes da nossa morte. Não. Até o último segundo, o último instante da nossa vida. Porque não é como um interruptor que você liga e desliga. Agora eu quero luz. Não. Agora eu quero escuro. Não. Agora eu estou santo. Agora eu estou purificada na presença de Deus. Tem um interruptor que liga e desliga. Não. É uma batalha crescente que vai existir todo o tempo. Não é algo simples, que eu me transporto para uma realidade de humildade e pronto, estou lá, vivo lá, moro lá e vai ser sempre assim. Não. Eu estive em santidade ontem, preciso da santidade hoje, desenvolver essa santidade hoje e vou ter que trabalhar nessa santidade amanhã. Vou ter que lutar contra o pecado que habita em mim. Cada uma de nós precisa ter noção qual é o pecado que habita dentro de si. Imagina qual o pecado que habita aí dentro de você que exige essa luta. Eu preciso ter consciência do pecado. Que tipo de ser eu sou? Que tipo de pessoa eu sou? Que tipo de ser humano de verdade eu sou? Nós passamos para as pessoas que nós somos boas, mas nós sabemos que não somos isso que nós estamos. É o impostor que habita em nós e quer mostrar a todo mundo que é bom, que é justo, que é reto, quando na verdade nós sabemos quem de verdade nós somos. E quando nós nos enxergamos assim, nós não aceitamos elogios. Nós não queremos, nós não corremos atrás de quem passa a mão e massageia o nosso ego, porque a gente sabe quem é. Não é? Nós sabemos quem nós somos. Uma coisa também que dá para a gente entender aqui, né? Ele fala aqui sobre essa maldição e fala que o soberbo que é amaldiçoado, ele se desvia dos mandamentos. Então, quando nós pensamos na consequência do pecado, o tempo todo lembrar das consequências da desobediência é uma forma de nos protegermos contra a nossa natureza. Se Eva soubesse, porque isso ela não tinha, nós temos uma vantagem tremenda sobre ela. Eva não sabia da total consequência do pecado. Ela provavelmente deve ter ouvido Adão falar a respeito do que Deus tinha falado sobre a morte, mas ela não tinha noção, porque ninguém tinha morrido até então. Ela não tinha visto, ela não tinha testemunhos de pessoas que falharam, né? E não é o nosso caso. Nós temos uma palavra que revela de Gênesis ao Apocalipse as consequências do pecado. Nós temos os testemunhos do nosso meio de pessoas que pecaram. Nós vemos a cada velório, a cada sepultamento, a consequência do pecado. A cada visita no hospital, cada pessoa se definhando com doenças, nós vemos a consequência do pecado. A consequência está diante de nós. Casamentos desfeitos, né? Pessoas que destroem a si mesma com vícios, com comida, com coisas boas, né? Até o homem se destrói até com coisas boas, coisas que Deus deu para que ele se deleitasse. O homem vai lá e pega aqueles prazeres que eram para ser dádivas e ele transforma em pecado, em maldade. Então, nós temos diante dos nossos olhos as consequências do pecado. E se isso não nos deixa alarmados ou não nos faz fugir do pecado, o que mais vai fazer? O que mais vai fazer? Né? Então o salmista fala que o soberbo se desvia do mandamento,
né? Ele se desvia da palavra. Claro, ele vai se desviar porque ele vai achar que ele não precisa daquela palavra, ele está bem. O soberbo é uma pessoa que chega num patamar, ela acha que chegou num patamar que tudo que está sendo falado, por exemplo, o que nós falamos hoje aqui na meditação não é útil. É como se ela não precisasse. Aquilo serve para todo mundo, mas não serve para ela. Então, essa soberba vai fazer com que ela se desvie, porque ela não vai conseguir se enxergar como Paulo se enxergava. Um miserável, um pecador, alguém que precisa da graça de Deus constantemente. Alguém que se vê num lugar que existe tentação, existe a possibilidade de queda. Quando o Senhor Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, você vê que a própria divisão da oração, ela já fala por si mesma quem nós somos. Primeiro, Jesus faz 3 pedidos, né? Quando um dos discípulos que perceberam, todos os discípulos percebiam que a oração de Jesus, a forma como Jesus se relacionava com o Pai, era excelente e que eles não conseguiam ter aquela vida de oração. Então, um dos discípulos se torna porta-voz de todos os outros, né? E fala: Senhor, ensina-nos a orar. Ele fala para os outros, mas ensina-nos a orar. Jesus prontamente ensina. E o Senhor Jesus começa com oração. São 7 pedidos, né? Mas ele faz 3 pedidos que não são relacionados à vida terrena, que não são relacionados às necessidades humanas. Ele pede primeiro o quê? Santificado seja o teu nome. Diz respeito a Deus. Santificar o nome dele. Né? Segundo, venha o teu reino. Diz respeito a Deus, ao reino dele, ao estabelecimento do reino dele na terra. Terceiro, seja feita a tua vontade. Diz respeito a Deus. Olha só, mas o soberbo, quando entra em oração, quando ora, o soberbo só tem as suas necessidades. Porque a soberba vai fazer com que a pessoa olhe para si, somente para si. Ela está em si mesmada, dentro das suas opiniões, do seu achismo, do seu conceito, das suas filosofias, né? O homem é um ser que cria filosofias. Todo mundo, você pensa que só os filósofos famosos? Não, nós temos as nossas. A gente cria as nossas filosofias e acredita nelas. E muitas vezes nós queremos levar essas filosofias para os outros. Depois desses 3 pedidos, que nós deveríamos fazer campanha de oração, não é? Por esses 3 pedidos, qual foi a última vez que você jejuou para que o reino dele fosse estabelecido? Qual foi a última vez, digo agora para nós, que nós fizemos uma vigília para que somente a vontade de Deus fosse feita na nossa vida e nesse mundo e na igreja? Porque esses 3 primeiros pedidos é que são urgentes. Eles é que merecem a nossa maior dedicação. Então, quando o Senhor Jesus se dispôs a ensinar os discípulos a orar, ele mostrou que aquelas horas que ele passava em oração com o Pai, ele não estava pedindo por si somente, ele estava pedindo pelo reino, pela santidade do nome do Pai, pela vontade do Pai. Era isso que ocupava a maior parte do tempo de Jesus. Depois desses 3 pedidos é que vem o quê? O pão, né? Aí vem as necessidades que nós temos. Primeiro foram pedidos relacionados a Deus. Agora são pedidos relacionados à nossa vida. Pão. O que é pão, gente? O que é pão? Alimento básico. É alimento básico. Ele não está pedindo nada supérfluo para Deus. Quantas vezes nós desejamos o supérfluo? E até pedimos o supérfluo. E o pão aqui a gente tem que entender no sentido também espiritual. Não é só pão material. Porque o melhor pão, o maior pão que Deus nos dá é o sustento espiritual. Nos mantemos espiritualmente. Depois vem o quê? Perdão. Não é? Perdão para os meus pecados
e perdão para o meu próximo. Eu preciso dar esse perdão. E depois? Proteção, que é o livramento das tentações, e é agora onde eu quero chegar, e nos livrar do mal. Todos os dias nós precisamos nos colocar nesse lugar de seres humanos que estão prontos para pecar, prontos para cair em tentação. Quando nós lemos a história da mulher adúltera, parece que, meu Deus, que coisa horrível, essa mulher que estava traindo o marido, que foi pega ali em flagrante. Mas todos os seres humanos estão na mesma condição assim, de cair em tentação a qualquer momento. Ninguém pode pensar que eu vou me levantar hoje e eu vou viver esse dia e não vou pecar. Não existe isso. Quando Jesus fala, não nos deixe cair em tentação, é que há um risco enorme da gente cair todos os dias. O cair não é só no adultério. O pecado não é só adultério, não. O pecado não é só roubo. Pecado é falar o que não deveria falar e pensar o que não deveria pensar. É sentir o que não deveria sentir. É julgar as pessoas. Tem tantas outras modalidades de pecado para a gente se ocupar do que é somente eu não minto, eu não faço fofoca de ninguém. Quem dera se pecado fosse só isso. Então a tentação está aí, é como foi falado para Caim, o pecado jaz à tua porta. Imagina, você destrancou a porta da sua casa, está lá o pecado, te esperando. Está a tentação. Então todo momento, Senhor, não me deixa cair em tentação, não me deixa. Livra-me do mal. Há um serviço, né? O diabo sabe da nossa natureza. Lembrando o que Paulo falou. O diabo sabe dessa luta que existe sendo travada entre a natureza de Deus, mas a natureza pecaminosa que coexistem dentro de nós. Ele sabe. E ele vai oferecer. Ele vai oferecer banquetes. Claro, se ele ousou oferecer para Jesus, ele não vai oferecer para mim e para você? Todos os dias e a todos os momentos. Então, lembrar das consequências, para a gente terminar esse versículo aqui, lembrar das consequências do pecado vai nos fortalecer diante das tentações. Vem a tentação de não orar, por exemplo, é uma tentação. Eu vou ficar aqui só mais um pouquinho, eu vou arrumar essa gaveta mais um pouquinho, eu vou ficar na televisão mais um pouquinho, eu vou mexer na internet mais um pouquinho, depois eu vou orar. Depois eu vou ler a Bíblia. Depois eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É uma tentação, né? Mas lembrar das consequências. Se eu não orar, a minha carne vai prevalecer. Então eu preciso me lembrar o tempo todo. Há uma consequência dessa minha escolha. Se eu não jejuar, a minha carne não quer jejuar. Mas se eu não jejuar, eu não vou ter forças quando eu tiver que enfrentar Satanás. Se o próprio Filho de Deus jejuou 40 dias e 40 noites para enfrentar o diabo, como eu penso que eu posso enfrentar o diabo por mim mesmo? Mas quantas vezes a gente acha que pode? Nós achamos que temos força. Jesus, para enfrentar as tentações que o diabo lhe faria, ele ficou ali no deserto, ele é cheio do Espírito Santo, mas no deserto se fortalecendo. E quantas vezes nós vamos para a nossa batalha espiritual, enfrentar um dia onde o diabo vai estar ali, ele vai estar ali, e nós vamos na nossa força. Miserável não somos, não é? Então vamos para o 22. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus mandamentos. O salmista aqui fala de um sofrimento que ele está passando, uma vergonha, um desprezo que veio por causa da fé. Não é um sofrimento que veio por causa do pecado, da desobediência, de uma atitude errada que ele teve, mas por causa de uma atitude de fé. Ele levava uma vida pautada na fé, mas essa vida trouxe perseguições, trouxe sofrimento. E por que eu falo que ele
vivia essa integridade, essa boa consciência da fé? Porque ele fala aqui, pois guardei os teus mandamentos. O sofrimento não veio por causa de uma desobediência. E aí todos vão sofrer. O hipócrita vai sofrer por causa da sua hipocrisia, o mentiroso vai sofrer por causa da sua mentira, né? O ladrão vai sofrer por causa do seu roubo, mas o justo vai sofrer por causa da sua fé. Qual sofrimento você quer? Todos vão sofrer, ponto. Nesse mundo todos vão sofrer. Mas que tipos de sofrimento é proveitoso? É o que fala lá 1 Pedro 2, a partir do versículo 9. Irmão, se alguém sofre, que sofra como justo, que sofra por fazer o bem, porque todos os seres humanos vão sofrer. Mas qual tipo de sofrimento nós vamos ter, né? E aí ele fala dessa constância na obediência. Ele fala de um lugar aqui, de uma posição, de uma fidelidade que ele desenvolveu de guardar a palavra, de guardar os mandamentos. Ele tinha esse compromisso de todos os dias guardar os mandamentos, né? E aí ele fala, pois eu guardei os teus mandamentos. E eu penso aqui na consciência, na boa consciência que é tão falada na Bíblia. Você vai ver, o apóstolo Paulo é o homem que mais fala sobre a boa consciência, né? Ele fala da consciência limpa e ele fala exatamente dessa expressão, da boa consciência. O que nos faz ter uma boa consciência? O que você acha? A boa consciência vem da desobediência à palavra. Não é de um convencimento que eu leio ou do que eu sou, ou de que alguém fala que eu sou justa, não. A boa consciência é algo muito interior, muito pessoal, que não dá para se transferir, e a minha boa consciência eu não posso transferir para você, você não pode transferir para mim, é algo que é desenvolvido a partir da minha obediência à palavra. O Senhor Jesus mostrou, através da história do fariseu e do publicano, alguém que tinha uma falsa boa consciência. Porque o fariseu, diante de todos, ele praticava a lei. Ele era um homem justo. Ele ia nas sinagogas, ele se vestia corretamente, ele dava as suas ofertas, ele fazia os seus sacrifícios. Então, quando ele foi orar, ele falou o quê? Senhor, eu sou justo, né? A oração dele era: eu não faço como o outro faz, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Mas o publicano, na sua oração, ele abaixou a cabeça, bateu no peito e falou o quê? Eu sou pecador, eu sou miserável, eu peco contra ti. Então, a boa consciência não vem automaticamente porque você fala assim, não, mas porque eu sou filho de Deus, eu já estou justificado, eu sou santo. Porque eu vou à igreja, eu sou santo. Porque eu leio a Bíblia, eu sou santo. Porque eu tenho 30 anos de evangelho, eu sou santo. A boa consciência vem da sua condição, da sua admissão de quem você é. Eu sou pecador, mas eu luto todos os dias para praticar a palavra. Então a justificação vem, e a boa consciência também vem através dessa, vamos colocar aqui qual é a palavra, né? Você se enxerga como pecador, mas de um lugar de alguém que luta para obedecer a palavra. Paulo tinha boa consciência, mas era pecador. Ele se via como pecador? Ele errava? Você consegue ver, através dos textos de Paulo, que ele é um homem que passa para todos nós. Eu peco, eu não sou um homem perfeito. Eu ainda estou em luta, em processo. Eu estou nessa santificação. Você vê o texto lá que ele fala, não julgo que eu tenha ainda alcançado, mas eu prossigo para alcançar. Então é um homem que se vê como pecador, mas que nunca entregou os pontos para o pecado. Ele está ali o tempo todo. Isso traz a boa consciência. Agora, se já houve uma rendição para o pecado, uma acomodação, você não tem mais aquela batalha
entre o pecado e a lei, né? A palavra. Não há, no seu íntimo já não há essa luta. Então não tem como ter boa consciência, né? Porque todos os dias, se nós estamos prosseguindo para a santificação, todos os dias Deus mostra áreas que precisam ser trabalhadas, né? É como se nós fôssemos um grande prédio, se a nossa vida fosse um prédio de muitos andares. E Deus vai nos levando todo dia subir um andar e Ele acende a luz. E naquele andar tem muita coisa para você fazer, não é? Você olha para baixo, realmente aquilo ali eu já não pratico mais. Você está na luz. Mas quando você olha para o alto, para cima, tem muita coisa para você trabalhar. Já viu? Aí você trabalha naquele andar, agora está tudo em ordem. Aí o Espírito Santo pega na sua mão, vamos subir mais um andar? Aí você sobe, ele acende a luz e faz o quê? Mostra, olha só, isso aqui tudo precisa ser arrumado aí. Não é assim? Mas ele não fica de braços cruzados, não. Ele vai lá e nos ajuda nesse processo de santificação. Que andar você está? Você pode olhar para baixo e falar, olha, isso aqui tudo eu já consegui. Que bom, graças ao Senhor que foi comigo. Eu cresci na tua graça, eu cresci no conhecimento da verdade. Eu já não erro mais nisso. Mas olha só o que ainda tem. Era isso que Paulo falou. Então a boa consciência não vem porque nós somos perfeitos. Não sei se eu estou conseguindo. Não vem porque você não erra. Nós vamos errar, né? Ela vem da prática da palavra. É uma prática constante, mas não é porque você não erra. Porque se fosse por falta de erros, Paulo não poderia ter boa consciência. Porque ele errava, mas ele tinha boa consciência. Porque ele era um homem que constantemente estava em luta contra o pecado. Ele estava ali, entendendo e vendo. Eu não posso me acomodar aqui. Se eu me acomodar, o pecado cresce, o pecado vence, não é? O 23, príncipes também se assentaram e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus estatutos. O versículo anterior aqui fala sobre o sofrimento que o salmista passava, né? Eu entrei aqui na consciência por causa do final do versículo sobre guardar os mandamentos. É o guardar que vai nos dar a boa consciência. Mas ele volta a estender o assunto do sofrimento. E ele fala aqui, quem se assentou para falar contra ele? Foram pessoas comuns? Foram pessoas que a sua palavra não tinha peso? Não, foram príncipes, né? E ele está desesperado? Você vê que ele aflito, sofrendo, porque pessoas poderosas se assentaram e tremaram contra a sua vida. Não foi uma conversa corriqueira, não é? De alguém que vai lá e assim, faz um comentário aparentemente inofensivo. Não sei, vocês já perceberam? É muito comum nos nossos dias hoje, pessoas falarem assim, olha, eu não quero te desrespeitar, mas todas as vezes que eu escuto isso e tem mais, eu sei que essa pessoa vai me desrespeitar. Não, eu te considero muito mais. Não considero. Por isso que ela falou isso. Porque quem considera, não fala. E quem respeita, também não fala. Se coloca isso e vem um mais. Lembra que eu falei para vocês que todas as vezes que eu vejo mais na Bíblia, eu ligo a luz amarela. Eu preciso ver o que está acontecendo aqui. Porque o mais vai fazer oposição ao que veio anteriormente. Então, se alguém fala assim, não, eu não quero falar mal, mas vai falar mal. Pronto, vai falar mal. Não que eu quero te desagradar, mas você vai me dizer, Jesus, eu já fico dentro de mim, Jesus, me ajuda, porque o processo vai ser difícil, né? Então, a roda dos escarnecedores, a roda dos que falam mal, muitas vezes não é uma roda declarada. Não é uma pessoa que declaradamente vai se rebelar. Ela está ali, né? Sorri, come junto, mas vai falar mal.
mas vai se levantar, mas vai mentir. Ele fala aqui que eles se assentaram e falaram mal. Mas qual a preocupação do salmista enquanto os príncipes estavam assentados em conluio ali, falando mal? Ele estava o quê? Meditando nos estatutos, né? Meditando na palavra. Os estatutos aqui é um sinônimo da palavra. As pessoas, em algum momento da vida, todas nós vamos passar por isso. Ou uma vez, ou 2 vezes, ou 5, ou 10, não sei quantas vezes. Quantas vezes Deus achar que a gente precisa, né, sofrer isso, porque tudo é permitido por Ele. E se serve para a gente conhecê-lo de uma forma mais profunda, que venham os príncipes falando mal, porque vai ter um proveito, vai ser útil para a gente, né? Mas todas as vezes que eles se assentavam e falavam mal, o salmista estava ali. O que é a palavra? Eu vou me apegar à palavra. Por quê? Porque quando eu me apego na palavra, eu me fortaleço. Porque se eu não me apegar à palavra, eu vou me enfraquecer. Porque eu sou ser humano, como outro qualquer. E o que nós sentimos quando alguém fala mal de nós, fala mal do nosso marido, fala mal do nosso trabalho? O que nós sentimos? Você fica feliz? Você se... que coisa mais boa! Fala mais mal! É assim? Não! Dói. O que você sente é o que eu sinto. Se coloca um pouquinho, né? A empatia é só isso. É só se colocar um pouquinho no lugar do outro. É moda, não é? A modinha agora é empatia. Mas quem é que se coloca no lugar do outro? Dói. Mas como é que eu vou ter força para suportar essa dor? Meditando na palavra. Meditando na palavra. Só me pegando a palavra, né? E aí a palavra também, eu coloquei aqui nesse versículo uma observação, né? Meditar na palavra também vai me proteger de não ter mágoa daquela pessoa, porque o coração vai gritar para eu me ressentir com ela, não é? O coração vai gritar. O coração é a fonte dos nossos sentimentos. O coração vai me mandar amar com todas as forças, tratar bem, servir essa pessoa que fala mal? Não, claro que não, né? Eu vou ter aquela luta para olhar e não desejar o mal, para não querer vingança. Essa é a luta de todos os mortais. Falou mal, fez mal, você vai ser tentado. Vai vir a grande tentação. Pague o mal que ela te fez, que ele te fez, com outro mal. É isso que a nossa carne vai pedir. E quem é que vai nos proteger de vingar? Porque eu já vi pastores, esposas, obreiros se vingarem, darem troco e se igualarem àquelas pessoas que estavam ali agindo mal. Só a palavra, só o refúgio da palavra, sabe? Se você se esconder na palavra, o que a palavra diz? Senhor, o que eu tenho que fazer nesse momento? Porque a vontade que eu tenho é de matar, mas o que eu posso fazer? Eu não quero matar, você sabe, irmãos, eu estou com vontade, né? Aí o que você tem que fazer? Jesus, eu quero obedecer a palavra, eu quero obedecer. Perdão é uma decisão, eu quero obedecer a palavra, eu quero obedecer a palavra. Então, a palavra nos protege desse desejo de vingança. Tem um versículo que eu gosto muito que fala assim, 1 Coríntios 4:9, coloquei ele aqui como paralelo, né, para correr em paralelo. Esse. Paulo diz, porque tenho para mim, ou seja, é uma observação que o apóstolo Paulo fez com respeito ao que ele passava, aos sofrimentos que ele passava e a palavra de Deus. Observando a forma como Deus o tratava, como ele vivia, né? E tudo que acontecia no meio da igreja, ele falou, tenho para mim, cheguei à conclusão, olha a conclusão de Paulo.
que Deus a nós, servos, apóstolos, nos pôs por últimos. Por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Espetáculo ao mundo. Quais eram os espetáculos daquela época? O principal espetáculo do mundo era feito ali no Coliseu, dos cristãos serem jogados às feras. Era o maior espetáculo. Então Paulo falou: eu tenho para mim que Deus nos escolheu, e ele não via isso como mal, ele não via isso como maldade da parte de Deus, mas como privilégio. Em muitas ocasiões, Deus vai nos deixar esperando a resposta por último. Ele vai atender outras pessoas, como ele fez com Abraão. Durante o processo dos 25, quase 25 anos, 24 anos, com 24 anos de espera, Deus deu a revelação que Sara ia ficar grávida. Mas ela deu à luz, já tinha 25 anos de espera. Durante esses 25 anos, quantas pessoas foram atendidas nos seus pedidos antes de Abraão? E ele estava ali esperando. Ele ficou ali esperando. Talvez até os servos, que eram tenentes, que buscavam respostas, eram respondidos. E Abraão ainda não tinha sido respondido. Mas era mal da parte de Deus aquilo? Não, pelo contrário. Deus estava trabalhando na paciência, na fidelidade de Abraão, na fé de Abraão, para ele se tornar o pai da fé. Então, quando nós somos colocados por último, não é maldade de Deus. É porque Ele está vendo em nós força e condições para suportar o processo da espera. Ele está trabalhando na nossa musculatura espiritual, né? Como condenados à morte. Lembra que nós estamos falando do salmista que está passando por opróbrio, vergonha, calúnia, mentira, né? Condenados à morte. E espetáculo. Um grande número de pessoas não está à volta olhando para a nossa vida e vendo a nossa vida, vendo o nosso sofrimento. Mas também não é para o nosso mal. Porque ele fala aqui que nós servimos de espetáculo até para os anjos. Já pensou? Os anjos estão a nos observar, a observar o nosso processo de dor, o enriquecimento que Deus tem feito na nossa alma. Eles estão observando e vendo a nossa fidelidade ou infidelidade, não é? Como eu disse alguns dias atrás, a linha do nosso tempo, a linha da nossa vida está sendo construída. Imagina isso. Quando nós olhamos a linha da vida de Abraão, poxa, olha o que Deus fez na vida desse homem, do patriarca. Como foi bom para Abraão ter esperado os 25 anos. Como foi bom para Abraão ter andado, caminhado aqueles 3 dias com Isaac para o sacrifício. Como foi bom. Como foi bom. Tudo que Deus nos pede é bom. Olha o sofrimento de Jó. De homem mais rico do Oriente, ele se tornou um homem que teve ele passou a ter somente um caco de telha para se coçar. Mas ele conheceu a Deus. Conhecer a Deus é algo tão difícil, que custou a morte de 10 filhos, que custou a saúde de Jó, que custou a perda dos bens de Jó. Custou tudo para ele conhecer a Deus, mas foi bom, só foi bom. Então, quando nós somos submetidos a um processo de dor, de prova, de calúnia, de qualquer tipo de sofrimento, e nos tornamos espetáculo, se você não for espetáculo ainda, se prepare, porque você vai ser, porque todo mundo é. Ser espetáculo, todo mundo sabe da sua dor. E as pessoas são cruéis, elas vão fazer assim, vão apontar. O fulano perdeu, o fulano é isso, o fulano aquilo outro. E você está ali resiliente, você está de cabeça baixa. Deus está permitindo a vergonha, mas tem um propósito. Um propósito que talvez a gente não entende no momento. E eu não vou perguntar nada para Deus na eternidade a respeito dos meus sofrimentos aqui.
Porque ver a Deus para mim já vai ser o suficiente. Ver a Ele responde tudo. Já cumpriu o propósito. Ver a Deus responde tudo. Todas as perdas, todas as lágrimas, todas as dores, todos os Judas, tudo. Cumpriu tudo. Não, Senhor, por que eu passei por isso? Por que o Senhor permitiu isso? Não. Se há dentro de si ainda algum desejo de perguntar para Deus a respeito de alguma coisa, se esvazie disso. Isso é orgulho. Deus não nos deve resposta de nada. Não, absolutamente nada. Eu não quero perguntar para Ele a respeito de nada. Nem hoje, nem no futuro. Muito menos no futuro. Imagina, eu estou vendo Deus e eu estou lá querendo questioná-lo. É como Jó. Gente, quando Deus apareceu para Jó, ele antes tinha 70 perguntas. Quando Deus apareceu, tinha alguma pergunta? Você viu ele fazendo mais alguma pergunta? Não, acabou. Conhecer a Deus é isso. Podem falar o que quiser, podem pisar, podem mentir, pode tirar. Acabou. Eu estou num lugar que isso não faz diferença. Também os teus testemunhos são o meu prazer, os meus conselheiros. Prazer e conselho nós temos aqui nesses versículos, né? Tu tem muitas fontes de prazer. Já parou para pensar? Férias, lugares paradisíacos, poder aquisitivo, né? Poder de compra. Eu posso comprar isso, posso comprar aquilo, eu posso ir naquele restaurante. O mundo tem muitas fontes de prazer. Mas qual é a fonte de prazer do cristão, do Filho de Deus? É só um. É Deus, o seu Senhor. Ele é a sua fonte de prazer. Por isso que nós não ficamos menos felizes quando perdemos alguma coisa, porque nós perdemos a Deus, a nossa fonte de prazer. Se a gente tem Ele, por quê? Pronto, acabou. Se a minha alegria vem dele, se o meu prazer vem dele, eu posso perder o marido, sinto muito, posso ficar triste naquele momento, mas eu não perdi a Deus. Perdeu a saúde, mas a minha alegria não vem da saúde. Um dia todas nós vamos perder a saúde. O nosso corpo caminha para isso. Ou não? Ou você pensa que tudo vai funcionar 100% até o último minuto da sua vida? Já está funcionando alguma coisa, não está aí? Não está? Olha aí o que está funcionando mal. Já está funcionando. Alguma coisa não funciona bem. E vai ser assim, a ladeira abaixo. Sabe? À medida que a gente vai envelhecendo, como diz a Aline, é só derrota. Só derrota. Mas a fonte da nossa alegria não está na nossa saúde. A fonte da minha alegria não está no cabelo, não está na cintura, não está na roupa, não está no filho, não está no marido, nem na obra. Tudo isso está presente. Mas a minha alegria está na minha satisfação de ter Deus, de me deleitar nele. Então, nós não podemos trocar esse prazer que nós temos em Deus por nada. O diabo, sabendo que nós somos de Deus, que nós temos o Espírito de Deus, ele não vai aparecer para a gente de chifre, cauda e tridente. Ele não vai aparecer com uma proposta de algo ilícito para nos corromper. Porque ele sabe que se ele oferecer algo diretamente, aparentemente pecaminoso, nós não vamos cair. Mas e quando ele apresenta as coisas que são lícitas? Para nos roubar desse deleite em Deus. A maioria das pessoas que estão caindo hoje, estão caindo por coisas lícitas. Lícito. Não é pelo que é ilícito. O diabo, para nos corromper, ele está oferecendo coisas lícitas que embriagam e que levam ao pecado. Por exemplo, eu coloquei aqui, né? A maioria das coisas que hoje nos fazem desonrar a Deus são permitivas, né? E não, você no primeiro momento vai falar assim, não tem mal nisso, mas roubam o nosso corpo.
nos tira do propósito, nos separa da oração, nos separa da família. Eu coloquei aqui, ó, quando nós namoramos, por exemplo, quantas vezes nós estamos em alguma coisa lícita, permitida, mas que nos tira da oração. E sem oração, nós entramos no campo da superficialidade. É superficial. O que a gente faz, como a gente aconselha, não é pecaminoso? É pecaminoso do mesmo jeito. E aí a gente tem que separar, né? Aquela história que existe assim, não, pecado é isso aqui é só um erro, né? Tem gente que tira o nome de pecado e fala erro, é só um erro, é pecado. Vamos dar nome para as coisas como elas são, pecado. Ó, que nos distancia da oração, que nos provoca superficialidade na palavra, né? Coisas que nos faz ver o que nós não iríamos ver numa outra situação. Por exemplo, estar diante da TV, diante de uma série, diante de um filme, vendo. Será que aquilo que nós estamos vendo, nós sairíamos de casa e iríamos naquele ambiente para ver aquilo? Como seria? Se você vê, por exemplo, tá ali o filme, a história do filme é a história de uma prostituta de luxo que seduz os homens, que seduz pessoas. Você vai lá e para. Você iria num bordel ver a vida da prostituta e ficar ali com ela? Você não iria. Mas através daquele filme você tá. Não é a mesma coisa? Mas o diabo está nos convencendo que não é a mesma coisa, não tem problema. Você pode ver. Que bom tem isso. Ver ali coisas com bastante sexo, com bastante drogas, palavrões. Você estaria naquele ambiente? Aí você fala, não frequentaria esse ambiente. Mas você está sentado no sofá, recebendo tudo aquilo. Que diferença faz? Olha o lícito, embriagando. Nós temos muitas pessoas embriagadas no nosso meio. E que já normalizaram isso. Que tem isso como algo normal. Isso não choca mais. Como a gente pode pensar em santidade bebendo dessa fonte? Tendo prazer nisso? Que deleite isso pode dar? Muitas pessoas estão tendo prazer nisso. E na meditação passada eu falei, quer descobrir a condição espiritual? Veja o que te dá prazer. Isso é um termômetro excelente, né? O lícito vai ser falado assim, isso é só uma distração. Isso aqui não é pecado. O que nós estamos falando que não é pecado, mas que afronta a Deus, que desagrada?